Toda manhã, o ritual permanece o mesmo. Eu preparo o café, coloco o pão na torradeira e consulto meu amado sobre o planejamento do dia. Parece loucura, eu sei. Ele se foi há quase 1 ano, mas a presença dele ainda é a âncora que me impede de afundar. Eu converso com a ausência do meu companheiro, conto as novidades da vizinhança, pergunto se ele gostou da roupa que escolhi ou qual investimento seria mais inteligente para o futuro da nossa filha. Antes de eu contar como essa prática me salvou da escuridão mais profunda, peço humildemente que você demonstre seu apoio. Deixe seu coração neste vídeo, compartilhe esta jornada com alguém que necessite de esperança e inscreva-se no canal. Eu quero saber de você. Quando uma pessoa importante partiu da sua vida, qual foi o hábito inesperado que te ajudou a superar o luto inicial e manter esse indivíduo vivo em sua mente? Deixe seu depoimento nos comentários, ou apenas um coraçãozinho que vou responder a todos. Depois que as luzes da sala se apagaram e a porta daquele prédio cinzento se fechou, o mundo não fez sentido. Eu voltei para o nosso apartamento. O silêncio não era um vazio, era um peso sólido, denso, que me sufocava a cada inspiração. Foi ali, naquele pequeno corredor que ele costumava deixar as chaves, que a ficha finalmente caiu e me atingiu como um maremoto. A realidade se impôs, fria e cruel. Eu estava sozinha. Nos primeiros dias eu tentei a negação, a fúria. Eu tentei arrancar o cheiro dele das nossas almofadas, esfregando-as com tanta força que meus dedos doeram. Mas o aroma do seu sabonete, aquele cheiro de vida interrompida, permanecia impregnado em cada tecido, em cada molécula de ar. Eu não conseguia comer. Eu tentava, por força do hábito ridículo, preparar o café da manhã dele, apenas para ver a segunda xícara esfriar na bancada, intocada. Aquilo era uma tortura lenta, ritualística. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. Era uma terça-feira cinzenta. Eu estava na sala, encarando a mancha de vinho que ele odiava que eu deixasse na poltrona. A louça da noite anterior estava na pia, e o pão estava mofando na fruteira. Eu senti uma raiva tão física, tão intensa, que precisei verbalizar. Não era uma raiva de Deus ou do destino. Era uma raiva mundana, do cotidiano que não parava, da vizinha que ligava o aspirador de pó às 7 da manhã, de uma fatura que havia chegado errada. Coisas idiotas. Coisas que, normalmente, eu reclamaria para ele enquanto ele lia o jornal. Eu me sentei na poltrona manchada. O corpo dele não estava lá, mas a ausência dele gritava. E então comecei. Baixinho, quase um sussurro que era apenas para abafar o barulho do meu próprio desespero. Amor, você não vai acreditar no que aconteceu hoje na fila do mercado. O caixa foi grosseiro. Você teria feito uma piada com ele, como sempre fazia. Eu estava contando as notícias do nosso mundo. O meu mundo que, inexplicavelmente, ainda incluía ele. Não houve resposta, obviamente. A sala permaneceu em absoluto mutismo. Mas o alívio que senti ao desabafar, ao relatar o dia, era palpável. Era como se um nó tivesse se desfeito no meu peito. Naquele instante, eu entendi. Eu precisava dessa catarse. Eu precisava desse ritual para que a vida que compartilhamos não evaporasse em silêncio. No dia seguinte voltei para a poltrona. E no outro também. Eu contava a ele sobre o trânsito infernal, sobre o livro que eu estava lendo, sobre a nova planta que eu tinha comprado e que provavelmente morreria sob meus cuidados. Eu narrava os eventos como se ele estivesse apenas no cômodo ao lado, escutando atentamente, pronto para me fazer uma pergunta sobre algum detalhe insignificante. Este se tornou meu momento sagrado, a hora em que eu permitia que a realidade fosse suspensa e que a nossa cumplicidade voltasse a respirar. Esse hábito não era loucura, era a única âncora que me impedia de afundar completamente na escuridão. Mas o que eu não esperava era que essa conversa diária fosse me levar a uma descoberta que mudaria para sempre a forma como eu enxergava o nosso relacionamento. Aquele anoitecer de quinta-feira parecia como qualquer outro. O cheiro de café requentado pairava na cozinha, e eu estava na sala,
encarando a poltrona favorita dele, vazia, como sempre, mas habitada pela minha voz. Eu falava sobre o vizinho insuportável, o atraso da conta de luz, as pequenas misérias do cotidiano que ele costumava ouvir com aquele meio sorriso de quem está pronto para dar o conselho mais óbvio do mundo. O drama da minha vida era o que preenchia o vazio dele, o fantasma que eu alimentava com a minha rotina. Naquele dia, porém, eu decidi que precisava avançar no projeto que vinha adiando há meses, organizar a estante de livros que ficava no escritório. Ele odiava a desorganização, mas a estante dele era um caos organizado, um labirinto de ficção científica, cadernos de anotações e papéis soltos. Peguei um livro empoeirado, um calhamaço sobre história medieval que ele jurava que leria nas férias, e o som da minha voz não parou. Eu narrava cada título, cada capa amassada, como se estivéssemos fazendo uma seleção juntos. Você realmente precisa manter este aqui? É horrível, amor. Lembro de você reclamando que o autor usa vírgulas demais, eu murmurei, segurando o livro com a ponta dos dedos. Foi então que percebi. Algo estava preso na última página, não um marcador, mas um envelope. Eu me sentei no chão frio do escritório, a respiração presa, e a conversa parou de repente. O silêncio que se instalou não era o silêncio confortável de antes, onde eu podia ouvir o eco da minha própria voz. Era um silêncio pesado, repleto da ausência dele. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o papel amarelado. Dentro, não havia uma carta de amor nem um bilhete de despedida. Havia um extrato bancário. Meus olhos percorreram a página e o choque me atingiu com a força de um soco no estômago. Era uma conta de poupança conjunta que eu nem sabia que existia. E o saldo? O saldo era significativo. Um valor que, enquanto ele estava vivo, parecia inatingível para nós. Eu gritei não uma palavra, mas um som rouco de incredulidade, e o envelope caiu no chão. Eu o peguei de novo, examinando as datas. Os depósitos eram pequenos no início, aumentando drasticamente nos últimos 2 anos de vida dele. As datas batiam perfeitamente com o período em que ele começou a trabalhar em 2 turnos na loja de ferragens, alegando que precisava ajudar o novo gerente ou que era para comprar um equipamento novo para a casa. Eu havia reclamado amargamente daquela rotina esgotante. Eu o lembrava todos os dias de que ele estava se matando de trabalhar por causa de bobagens e que eu sentia falta do tempo que passávamos juntos no sofá. Eu o julguei por estar sempre cansado, por cochilar no meio do jantar, achando que ele estava se distanciando de mim, priorizando o trabalho em detrimento do nosso lar. Eu o olhei tantas vezes, com um ar de decepção silenciosa. Por que você não me disse? Por quê? Eu perguntei para a sala vazia, sentindo a saliva grossa na garganta. Eu podia quase ouvir a resposta dele, a voz baixa, o tom conciliador. Queria que fosse uma surpresa, meu amor. Mas não era só o dinheiro. No fundo do envelope havia uma folha de papel dobrada, quase esmagada. Era um desenho, um rascunho de arquitetura de criança, com traços grosseiros, de uma casinha de campo simples, com uma varanda grande e uma cerca branca. Era o croquis que eu tinha rabiscado anos antes, numa tarde chuvosa, quando sonhávamos em fugir da cidade. Eu havia me esquecido completamente daquele desenho. Ele não. Eu segurei o rascunho, o papel macio na ponta dos meus dedos, e a imagem dele trabalhando exausto sem nunca reclamar se impôs na minha mente. Aquele dinheiro não era para um carro novo, nem para uma bobagem que eu achava que ele queria. Era para o nosso sonho, o sonho que eu achava que ele tinha esquecido ou desistido. Naquele instante, a dor da perda não era apenas a dor da ausência física, era a dor da ignorância. Eu passei os últimos anos da vida dele remoendo o ressentimento e a sensação de que éramos um time desigual, enquanto ele estava silenciosamente construindo o nosso futuro, carregando o peso inteiro sozinho. Eu estava tão focada na minha própria dor por perdê-lo para o trabalho que não percebi que ele estava se perdendo para mim. A conversa que eu tinha diariamente com ele mudou drasticamente. Não era mais um consolo suave.
Tornou-se um interrogatório desesperado, uma súplica por perdão. Eu chorava sobre o extrato. Contava a ele cada palavra cruel que eu tinha dito sobre o cansaço dele, as críticas que o atingiram. Eu o implorei para me dar um sinal, um sussurro, que indicasse que ele não se importava com a minha falta de fé. Eu tentava explicar para ele, para o ar vazio, o quanto eu me sentia mesquinha e cega. Esse segredo, essa prova material do sacrifício inabalável dele, desmantelou a versão da nossa história que eu vinha contando a mim mesma. A descoberta não me trouxe paz, trouxe uma culpa avassaladora, a certeza de que o amor dele era maior e mais paciente do que eu merecia. Eu continuei a falar com ele, claro. Mas agora, minhas palavras eram tingidas de arrependimento profundo, uma confissão eterna para o homem que me amou mais do que eu jamais soube reconhecer, enquanto ele podia me ouvir de verdade. O silêncio daquela sala nunca mais foi o mesmo. O fantasma dele parecia mais próximo, mas o abismo entre nós, o abismo do tempo perdido, se alargou infinitamente. Eu me agarrei àquela rotina como um náufrago se agarra ao último pedaço de madeira. Toda manhã eu preparava 2 cafés. O meu com leite, o dele preto e forte, exatamente como ele gostava. Eu o colocava na mesinha ao lado da poltrona vazia. Então, eu sentava na minha poltrona e começava a falar. Não era mais um diálogo tranquilo. Era um desabafo brutal e repetitivo. Eu despejava a raiva de não tê-lo segurado por mais tempo. A dor de não ter dito eu te amo naquela manhã com a intensidade que meu peito exigia. Eu falava sobre o tempo, sobre a vizinha que pintou a casa de um amarelo ridículo, sobre as contas, e, invariavelmente, voltava para o buraco negro da minha culpa. Eu sentia o cheiro dele em tudo. O sabonete ainda estava na prateleira do banheiro. O casaco de inverno pendurado atrás da porta exalava aquele aroma inconfundível de madeira e lavanda. E quanto mais eu falava para o silêncio, mais o medo se instalava. O medo de que, ao finalmente admitir que ele não me responderia, eu o faria desaparecer de vez. O medo de que a rotina fosse o único fio me prendendo à sanidade. Um dia, a coisa desmoronou. Era terça-feira. O sol de outono entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira suspensas no ar, criando um palco irreal. Eu estava sentada com o café dele esfriando, repetindo pela 100ª vez a história de como tínhamos discutido por causa daquele filme bobo de ação uma semana antes dele se ir. Eu me punia com cada detalhe, cada palavra áspera que eu tinha dito. Foi nesse momento, enquanto eu falava com a voz embargada, que meus olhos caíram sobre a manta que ele sempre usava no sofá. Eu não a havia tocado por meses. De repente, a necessidade foi física. Eu me levantei, cambaleando, e peguei o tecido. Eu o puxei para o meu rosto e inspirei fundo desesperadamente, buscando qualquer traço da sua presença física. E ali estava. Um cheiro fraco, quase imperceptível, mas que era inegavelmente ele. Aquele aroma me atingiu como um golpe violento na caixa torácica. Não foi o conforto que eu esperava. Foi a confirmação nua e cruel da perda. O cheiro estava ali, mas a fonte tinha secado. A realidade se impôs com uma clareza dolorosa. O cheiro logo iria se dissipar, assim como a memória tátil do seu abraço já estava se tornando vaga. Eu parei de falar. Eu parei de respirar. Eu caí de joelhos no chão da sala de estar, a manta enrolada nas minhas mãos, e gritei. Eu gritei não a palavra porquê, que é vazia, mas gritei o nome dele, com uma urgência que rasgou minha garganta. Eu exigi uma resposta. Exigi um sinal. Eu implorei que ele me dissesse o que fazer com aquela dor que me queimava viva. O silêncio que se seguiu não era o silêncio vazio e gelado de antes. Era pesado, denso, final. Mas, pela primeira vez desde que ele se foi, eu senti algo diferente misturado à agonia. Eu senti a ausência da minha própria voz. Percebi que eu estava falando, não para confortá-lo,
mas para abafar a voz dentro de mim que gritava que eu precisava viver, que eu precisava seguir. Eu estava usando o fantasma dele como meu escudo contra a vida real. Fiquei ali, em meio ao pó e ao sol, até o meu corpo doer. Quando finalmente consegui me arrastar para cima, fiz a única coisa que eu havia proibido a mim mesma de fazer. Fui até o armário dele, abri as portas. As camisas estavam perfeitamente penduradas, alinhadas como ele gostava. Meu coração batia forte, como se eu estivesse prestes a cometer um sacrilégio. Eu não peguei nada para cheirar, nem para guardar. Eu comecei a dobrar. Dobrei as camisetas com a rigidez que ele tinha me ensinado, uma por uma. E enquanto eu dobrava e as colocava em uma caixa, um entendimento lento, mas firme, começou a tomar forma. Ele não estava ali, esperando o meu lamento. Ele estava em paz. Quem estava em chamas era eu. Com a última camisa dobrada, eu olhei para a caixa. Não era o fim do meu amor, mas era o fim da minha penitência. O abismo do tempo perdido ainda existia, mas eu não precisava mais me jogar nele todos os dias. Eu finalmente parei de falar como a ele e comecei a ouvir o que o silêncio, de verdade, estava tentando me dizer. E o silêncio não era sobre culpa, era sobre continuar, com a certeza de que o amor que viveu entre nós era forte o suficiente para me sustentar daqui para frente. Aquele silêncio não era um vazio assustador, era um espaço respirável. Depois de fechar a caixa com a última peça de roupa dele, eu a coloquei no fundo do armário, não como um tesouro escondido, mas como uma fundação firme. O cheiro de amaciante e dele ainda estava ali, mas agora parecia mais um beijo de despedida do que um grito de socorro. Eu havia passado meses transformando nossa casa em um palco, onde eu interpretava a viúva sofredora que nunca conseguia ir embora. Mas o espetáculo tinha acabado. A plateia, que era só ele, ou a ilusão dele, havia saído. Agora só restava a casa e eu. Eu comecei pelo escritório, o lugar que eu evitava como se fosse uma câmara de gás emocional. Ali, a caneca de café ainda estava ao lado do monitor, onde ele a havia deixado na manhã daquele dia horrível, cheia de poeira e com resquícios secos de um café que nunca foi terminado. Eu peguei a caneca. Em vez de lavá-la imediatamente, eu a segurei, sentindo o peso do que costumava ser a rotina dele. Meu impulso era colocá-la de volta, para manter a miragem. Mas eu resisti. Eu a levei para a cozinha, esfreguei os resíduos secos e, quando estava impecavelmente limpa, guardei-a no armário de porcelana, junto com os cristais que só usávamos em datas especiais. A caneca não desapareceu, apenas mudou de categoria, de objeto de uso diário esperando o retorno para a relíquia. Isso era o meu novo luto, honrar, não preservar estaticamente. O primeiro dia sem a minha rotina de conversa foi insuportavelmente quieto. Eu acordei, e o impulso de pegar o telefone e digitar o texto, o bom dia que eu jamais enviaria, mas que sempre escrevia, me deu náuseas. Minhas mãos tremeram. Eu não o fiz. Fiquei sentada na beira da cama por 40 minutos, sentindo cada centímetro da ausência dele. Não havia aquela voz na minha cabeça exigindo que eu explicasse o meu dia. Não havia a culpa por não ter ligado. Havia apenas a minha respiração. Demorou horas até que eu me sentisse segura para me levantar. O mundo parecia mais brilhante e estranhamente mais cinza ao mesmo tempo. Eu precisava de mantimentos. A ida ao supermercado, que sempre foi um martírio, transformou-se em um teste de resiliência. Antes, eu passava pela seção de cervejas artesanais e chorava porque ele não estaria ali para escolher. Eu parava na seção de pães e sentia falta do nosso debate sobre qual fermentação era melhor. Dessa vez, eu simplesmente passei. Eu peguei os itens da minha lista, não os nossos itens. Os meus itens. Foi um momento de poder discreto. Eu estava escolhendo meu próprio pão. A aceitação da minha solitude não foi uma explosão. Foi um gotejar constante. Eu percebi que, ao falar com o fantasma dele todos os dias,
Eu havia me isolado de todos os vivos. Minha irmã me ligou. Eu não atendia há meses, sempre com a desculpa de estar ocupada demais com minhas coisas. Desta vez, o telefone tocou. Eu olhei para ele. Um medo real de ter que explicar o meu estado. Respirei fundo e atendi. Alô? Minha voz saiu rouca. Graças a Deus. Pensei que você tivesse sumido, ela disse, a preocupação real na voz. Eu não chorei. Eu não inventei desculpas. Eu simplesmente contei a verdade, pela primeira vez em muito tempo para um ser humano vivo. Eu disse que eu estava mal, que eu estava começando a me sentir melhor e que eu precisava da família dela. E ela veio. O som de outras vozes na minha sala de estar, vozes que não eram projeções da minha mente, era estrondoso, quase doloroso, mas real. O arco principal da minha penitência estava se fechando. Eu estava lentamente saindo do casulo que eu havia tecido com dor e saudade. E a grande revelação não foi que eu precisava esquecê-lo. A revelação foi que ele nunca me pediu para parar de viver. O amor não era um contrato de miséria eterna. O amor era o legado que ele me deixou. A última coisa que fiz foi ir até o nosso local favorito, o banco no parque sob o velho carvalho onde ele me pediu em casamento. Eu me sentei. Eu não levei o celular para escrever mensagens. Eu não chorei em soluços. Eu olhei para o carvalho. E pela primeira vez, eu senti a memória dele não como uma ferida aberta que eu precisava sondar diariamente, mas como o calor do sol da tarde nas minhas costas. Fechei os olhos e murmurei, não para ele, mas sobre ele, para mim mesma. Eu te amo. E vou continuar vivendo bem por causa do que você me ensinou. Não era um diálogo. Era uma afirmação, uma promessa solene que finalmente me libertou. Eu havia parado de procurar por ele na escuridão e comecei a encontrá-lo na minha própria luz. E essa luz eu percebi com uma clareza avassaladora, era forte o suficiente para guiar o meu caminho, sozinha. O silêncio, afinal, era a prova de que nossa história tinha sido tão completa que não precisava de eco. A história desta jornada nos ensina que o amor verdadeiro não exige miséria, mas exige coragem para seguir em frente. A aceitação do silêncio não foi o fim, mas o começo de uma nova forma de honrar a memória e encontrar a própria luz. Se esta história tocou seu coração, demonstre seu apoio. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E eu pergunto novamente a você, quando uma pessoa importante partiu da sua vida, qual foi o hábito inesperado que te ajudou a superar o luto inicial e manter esse indivíduo vivo em sua mente? Deixe sua resposta nos comentários ou deixe um coraçãozinho. Assista outros vídeos que estão aparecendo na tela agora.